Oi, muito bem-vindo. Mais uma vez aqui estamos para aprender um pouco mais da Bíblia Sagrada, né? E aqui no nosso canal nós temos por lema Pensai nas coisas do alto. E o tema que vamos abordar nesse vídeo de agora é a segunda parte do tema, dispensando o dispensacionalismo. A palavra dispensação em si significa administração ou mordomia. Ela é usada pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, em Efésios capítulo 1, versículo 10, também lá no capítulo 3 de Efésios e ainda na carta que Paulo escreve ao Colossenses no capítulo 1, versículo 25. Há três campos teológicos principais sobre as questões da lei, do evangelho e da estruturação do relacionamento redentor de Deus com a humanidade, que são dispensacionalismo, teologia do pacto e teologia da nova aliança. Dentro estas três visões, estamos tratando aqui apenas do movimento dispensacionalista, né? Pode ser difícil sumarizar a teologia dispensacionalista como um todo, pois nos últimos anos tem se desenvolvido múltiplas formas, né, dessa ideia aí. Em geral, há três tipos principais, os quais já falamos no primeiro vídeo, né? Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, assista para você compreender, né, todo o conteúdo, né, desse estudo. Nós vimos no primeiro vídeo as 7 dispensações. Quais os perigos que elas podem causar na interpretação bíblica? E agora nós vamos entender melhor esse assunto, né, do dispensacionalismo. Esse é o nosso tema de agora. Continue ligados. Antes, eu quero te lembrar, se você não se inscreveu ainda em nosso canal, seja, pois, muito bem-vindo e participe conosco desses momentos de estudo e divulgação da Palavra de Deus. Eu ainda te lembro a deixar aí o seu joinha, que é tão importante para o canal. Compartilhe esses vídeos, né, na sua mídia, nos seus grupos. Acione aí o sininho para você estar recebendo novidades do canal. E se você sentir o desejo, querer deixar o seu comentário, fique muito bem à vontade aí. Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, queridos, primeiro, o dispensacionalismo vê Deus como um estruturador de relacionamentos com a humanidade através de vários estágios de revelação. Diz que delimitam diferentes dispensações ou arranjos, né, administrativos entre Deus e o homem. Primeiro, é que cada dispensação ela é uma tese da humanidade para que ela seja fiel à revelação particular, né, dada naquele tempo. Segundo, eles dizem que isso quer dizer o seguinte: sustentar uma interpretação literal da Escritura. Isso não nega a existência de figuras de linguagem, né, ou linguagens não literais na Bíblia. Mas antes significa que há um significado literal, né, por detrás de cada passagem figurada ali na Escritura. Mas, queridos, há uma terceira observação dentro do dispensacionalismo que, como resultado dessa interpretação literal da Escritura, eles sustentam uma distinção entre Israel e a igreja. Nessa visão, as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento não foram pretendidas como profecias sobre o que Deus faria espiritualmente à igreja, mas seria literalmente cumprida pelo próprio Israel, principalmente dentro do que eles chamam o milênio. Por exemplo, a promessa da terra é interpretada como significando que um dia Deus restaurará plenamente Israel à Palestina. Em contraste, os não dispensacionalistas tipicamente veem a promessa da terra como
pretendida por Deus para profetizar na forma obscura o antigo pacto, no qual a Bíblia refere. Então, a grande realidade de que ele um dia faria da igreja inteira, judeus e gentios, herdeiros de todo o mundo renovado. Isso é o que a gente encontra nas cartas de Paulo, precisamente em Romanos, no capítulo 4. Assim, em muitas formas, o dispensacionalismo crê em dois povos de Deus. Embora tanto os judeus como os gentios sejam salvos por Cristo através da fé, o Israel crente será o recipiente das promessas terrenas adicionais, tais como prosperidade na terra específica da Palestina. Isso é o que eles creem, né? E isso a ser concretizada plenamente no milênio, que não se aplicam aos gentios crentes, cuja herança primária dessa forma seria a celestial. Então observe, querido, um dos assuntos talvez menos abordados nas igrejas seja sobre escatologia. Ou seja, o estudo das últimas coisas, o estudo do fim, a volta de Cristo, o amém final. Contudo, apesar de muitos cristãos não terem um posicionamento convicto quanto a qual corrente escatológica crê, então devemos ter cuidado em observar da melhor forma as profecias bíblicas, né? Nota-se na maioria desses simplórios uma tendência a serem dispensacionalistas, né? Não extrair da Bíblia o que realmente a Bíblia diz, mesmo sem saberem que são. Tudo está ali na palavra, e o que é exagerado dela, o que é tirado que ela não diz, ou o que é colocado que ela não fala, então se torna um risco, né, muito grande, grave, às profecias bíblicas. Tudo bem, não me tenha por demagogo. Vamos então aos porquê, né, que dispenso o dispensacionalismo. Primeiro ponto que eu queria colocar aqui para os queridos ouvintes, diz assim: porque uma das maiores propagandas dessa corrente escatológica chamada dispensacionalismo foi a Bíblia comentada de Scofield, essa Bíblia a qual nós falamos em detalhes no primeiro vídeo. Como descrevemos ali, o teólogo norte-americano Scofield, ele fez inúmeros comentários da Bíblia Sagrada, os quais se tornaram para os dispensacionalistas uma única regra. Eles creem piamente ali. Na segunda metade do século passado, esta Bíblia foi muito divulgada, no meio protestante. Nela continha tudo ou toda a ideia dispensacionalista, a qual difundiu a literatura das passagens bíblicas escatológicas e das várias dispensações que a humanidade passa ou passaria. Essa Bíblia descreve assim. Para o escritor das notas de rodapé dessa Bíblia, chamada Scofield, ele diz assim: as dispensações são um período durante o qual o homem é testado com relação à sua obediência e alguma revelação específica da vontade de Deus. Esse é o argumento dele, né? A maior propaganda do dispensacionalismo são as ideias de Scofield nas notas de rodapé da sua Bíblia. Um segundo ponto, o qual nos dirigimos a essa temática escatológica aí chamada dispensacionalismo, é que o cinema também foi um instrumento que reabasteceu essa crença em toda a humanidade. O cinema foi quem propagou essa ideia, né, do dispensacionalismo nas palavras de Scofield. E principalmente um filme que teve por título Deixados para Trás, né, protagonizado ali pelo famoso ator Nicolas Cage, o qual de fato deixou muita gente para trás mesmo,
mesmo no quesito coerência bíblica. Estes filmes, resultantes de uma série de livros que vendeu ali cerca de 70 milhões de exemplares, publicado em mais de 34 idiomas, eles narram os últimos dias na terra após o arrebatamento da igreja, conforme doutrina desenvolvida no século XIX pelo ministro anglicano John Nelson Darby. Então, ele coloca nos filmes ali a propagação da ideia doutrinária que ele criou dentro do movimento dispensacionalista. Então, veja, queridos, que a doutrina dessa temática aí é recente. Foi apenas na segunda metade do século XIX que John Nelson Darby passou a difundir essa corrente de ideias. Isto é, os principais expoentes da teologia reformada de Agostinho, de Spurgeon, pode até ter oscilado entre pré-milenistas, pós-milenistas e milenistas, mas não para o dispensacionalismo. Isso a gente vê na história e nos estudos dele. Eu quero ainda mostrar aqui alguns pontos da visão dispensacionalista, a fim de concluirmos que nada mais é coerente do que deixar as dispensações bem para trás mesmo, porque elas fogem à linha bíblica. Então, uma observação que eu quero deixar. Primeira, os dispensacionalistas creem somente na literalidade das Escrituras, porém rejeitam verdades básicas do Novo Testamento, como, por exemplo, a chegada do reino de Deus. Deste modo, as profecias veterotestamentárias que se cumpriram em Cristo, elas são totalmente rejeitadas por eles. Veja o que diz Hermann Hoyt, um dispensacionalista contemporâneo que viveu em 1909 a 2000. Ele foi um dos estudiosos bíblicos americanos, que mais observou aí. Também era um dos professores fundadores do seminário de teologia Grace. Sua área de especialidade era Novo Testamento e grego, mas ao longo dos anos ele também ensinou o hebraico, o Antigo Testamento, ele ensinou teologia homilética. Ele foi um escritor prolífico, mas em um dos seus artigos ele escreveu assim, presta atenção: este princípio claramente declarado é o de tomar as escrituras em seu sentido literal e normal, entendendo que isso se aplica a toda a Bíblia. Isso significa que o conteúdo histórico da Bíblia deve ser tomado literalmente. Olha aí o perigo. A matéria doutrinária deve ser igualmente interpretada dessa forma. A informação moral e espiritual também segue esse padrão e o material profético deve ser igualmente entendido desse modo. Olha aqui a observação de Hermann, o que ele disse dentro do que eles defendem dentro do dispensacionalismo. Observe que a ideia de Hermann se torna muito perigosa se olharmos para a Bíblia somente como normal ou um livro qualquer que requer somente a nossa mera interpretação literal. Outro defensor dessa corrente antibíblica é o pastor Marcos Graconato, recém-conhecido dos internautas, famoso por sua forma dura e às vezes pitorescas de defender algumas vertentes da teologia. É pastor titular da Igreja Batista Redenção desde 1997, concentrando seu ministério na sede da igreja em São Paulo. Ele é formado em teologia pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida em Atibaia, São Paulo, onde eu tive um grande privilégio também de fazer alguns cursos ali, um ótimo seminário, muito bonito por via. Ele também é formado em Direito pela Universidade São Francisco de Bragança Paulista. O pastor Marcos também, ele é mestre em teologia histórica pelo Centro Presbiteriano, e pós-graduação do
Seminário André Jamper, em São Paulo. Ele é autor de vários livros, ele atua como professor de teologia sistemática, né? E como sempre, numa dessas participações aí do programa Vejam Só, né? Um programa que sempre convida pessoas para debaterem a Bíblia. Então, numa dessas participações, o pastor menciona uma frase um tanto polêmica a um oponente arminiano. E uma frase que não é nem um pouco politicamente correta. Ele disse assim: eu não sou arminiano, pois eu tenho uma Bíblia em casa. Pense aí, a última mais recente dele foi dizer uma frase muito chocante na mídia, quando ele falou: mendigos têm dever bíblico de passar fome. Misericórdia, quanto antibíblico isto é. Certa vez ele fez em rede de televisão uma perigosa argumentação quando ele disse que Jesus só seria onisciente na relação da Trindade com as coisas criadas, pois Deus Pai guardou certas coisas apenas para si. Então, observe, né, as ideias deste pastor aí. E voltando para o assunto, o tema que estamos discutindo agora, Graconato chegou a dizer em uma rede social que o dispensacionalismo está livre de montagens artificiais construídas na base da tradição, da fidelidade confessional cega e da hermenêutica espiritualista. Bem, queridos, dentro do que esse pastor falou, aí eu pergunto: será se a tradição cristã, no que tange a teologia dos principais teólogos reformadores, tem montagem artificiais e fidelidade confessional cega? Então, fica aí o seu comentário sobre isso e sobre as ideias aí desse pastor. Agora, se fosse assim, então vamos citar as problematizações disso tudo que estamos discorrendo aqui. Por que Jesus espiritualizou o reino de Deus? Vejamos como nós, os que rejeitamos o dispensacionalismo, veja como o cristão pensa. Apesar do termo reino de Deus não se encontrar no Antigo Testamento, o pensamento de que Deus é rei está presente especificamente no livro dos Salmos e nos profetas. Ele é visto como rei em Israel, está lá em Deuteronômio 33, está no Salmos capítulo 84, no capítulo 145 também dos Salmos. Ele também é visto como rei em toda a terra, como descreve o Salmo 29, o Salmo 47, o Salmo 96, o Salmo 97. Portanto, queridos, nesse quesito, os dispensacionalistas ainda aguardam a implantação de um reino literal de Jesus na terra, e isto é totalmente anti-Bíblia. A Bíblia não nos traz isso aí. Isto é, para esta corrente, o reino chegado na pessoa de Jesus ainda não é o reino pronunciado pelos profetas no Antigo Testamento. Os dispensacionalistas desconhecem a Bíblia quando não observam o que o próprio Senhor Jesus ele fala. Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 28, o seguinte: se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Palavras do próprio Jesus. Vamos pensar um pouco mais. Por que será que para os dispensacionalistas o reino de Jesus ainda não chegou? Segundo eles, seria porque Cristo ofereceu tal reino aos judeus de sua época. Isso na ideia deles, mas aí eles rejeitaram. E, portanto, a igreja é um parêntese na história, né, que precede o retorno do Filho à Terra para finalmente reinar em Israel, literalmente reinar em Israel com os judeus. Isso é o que eles acham, né? Reinar com os judeus, literalmente, em Israel, por um período de 1000 anos, e só depois disso partir para o estado eterno. Queridos, você pode estar até aí se perguntando:
É mesmo que eles creem nessas coisas aí, que não tem nenhuma linha bíblica? Pois é, querido, eles creem nisso sim, eles conseguem crer dessa forma aí. Então pesquise mais sobre esse assunto, estude mais sobre isso e você vai ver que foge demais, da nossa conotação bíblica. Uma outra observação que gostaria de colocar é que, para eles, Deus passa a história toda testando a obediência do ser humano. Daí veio as dispensações. Dentro dos 5 pontos do calvinismo. Olha aí, se falando de calvinismo, nós temos aqui no canal um vídeo que tem esse mesmo título, os 5 pontos do calvinismo e a tulipa. E nesse vídeo nós trazemos toda a explicação a miúdo dos 5 pontos do calvinismo, como que ele surgiu, por que surgiu, por quem surgiu. Então consulte aqui no canal os 5 pontos do calvinismo e tem aí um bom estudo, que é um assunto interessante. Então, dentro dos pontos do calvinismo, temos um que é chamado de doutrina da depravação total. Quer dizer, que todos se extraviaram e destituídos, separados estão da glória de Deus, conforme Paulo escreve em Romanos capítulo 3, versículo 23. Sendo impossível ao homem responder positivamente a Deus, sem que ele antes opere sobrenaturalmente em cada um ser. É o que está nos 5 pontos do calvinismo, é o que está na Bíblia. Sendo assim, como você conceberia, queridos, a ideia de que Deus passou a história toda testando a obediência do homem, como os dispensacionalistas acreditam? Ora, não seria um contrassenso Deus continuar testando o homem cujo seu estado natural passa a ser uma rebelião contra Deus? Não tem lógica um negócio desse. O homem foi reprovado, separado da glória de Deus, não esperava mais nada, da humanidade para providenciar a redenção de sua criação. Aí em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, Deus faz uma promessa de restauração, Sustenta esta promessa e a concretiza aonde? Na cruz de Cristo. Então, amados, esqueça aqui que Deus fica nos testando para adorá-lo. Tire isso de sua cabeça. Não acredite em coisas que são ideias de homens. Deus conheceu o nosso fracasso como humanidade, tanto é que imolou seu filho no madeiro antes da fundação do mundo, como está escrito em Apocalipse 13, versículo 8. Há uma outra observação que eu quero trazer para vocês, é que os dispensacionalistas creem que Deus tem 2 povos e não um só povo. Veja só. Enquanto os dispensacionalistas ainda fazem divisão entre judeus e gentios, no que diz respeito aos planos e decretos de Deus, aí vem o apóstolo Paulo e declara de forma clara na carta a Efésios capítulo 2, versículo 14 e 15, ele diz assim, que o muro de divisão que anteriormente dividia judeus e gentios foi removido permanentemente por Cristo. No Antigo Testamento, em Gênesis 12, versículo 3, aí Deus já expressara que o seu desejo era que a nação de Israel fosse luzeiro para todas as nações da terra, a fim de alcançar todos os povos. Não faz separação, não faz divisão entre gregos e judeus. No livro dos Salmos 96, versículo 3, está escrito: anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. E mais, em outras passagens, o apóstolo Paulo reafirma que o verdadeiro Israel de Deus salvo não são os da linhagem étnica, racial israelita, mas os que pela fé estão em Cristo Jesus. É só a gente ler Gálatas capítulo 6, versículos 15 e 16, que diz, sobre isso aí. Olha o que diz o livro. Gálatas 6, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura é.
E a todos quanto andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre a Israel de Deus. Em outras palavras, o verdadeiro judeu não é aquele que fez a circuncisão da carne, e sim aquele que fez a circuncisão do coração pela fé em Cristo. Paulo ainda reforça isso quando ele escreve aos Romanos no capítulo 2, precisamente os versículos 28 e 29, ele diz o seguinte: porque não é judeu o que é o exteriormente, nem é circuncisão aqui o exteriormente na carne, mas é judeu o que é e o que é no interior. E circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então veja, porque não é judeu o que o é exteriormente, mas lá no coração. Uma outra observação é que os dispensacionalistas acreditam que haverá um futuro reino milenar. Aí volta lá na ideia anterior que eles têm, que tudo tem que se pegar de forma literal. Então veja, milênio para os dispensacionalistas seria um período literal de 1000 anos expresso em Apocalipse 20, o que será inaugurado com o arrebatamento parcial da igreja. Parcial porque os dispensacionalistas acreditam que Cristo vem em 2 etapas. E também veja a prisão de Satanás, que precederá um longo período de paz, prosperidade, evangelização mundial. Mas, queridos, vamos ver os grandes problemas dessa interpretação de Apocalipse 20. Sérios, graves problemas que isso gera se pensar dessa forma. Não faz sentido interpretar os 1000 anos em Apocalipse 20 como anos literais. Isso porque esse livro não é um livro descritivo. Apocalipse não é assim, mas em sua grande maioria ele é um livro cheio de símbolos. Simbologia está ali nas suas linhas. Apocalipse é um livro simbólico. Números são utilizados na Bíblia como significados de perfeição. Por exemplo, o número 7, o número 2 são números perfeitos na Bíblia. O número 6 é um número imperfeito. E números totais, o número 10 é um número que mostra totalidade. Se 1000 anos fossem literais, então a chave, corrente, o dragão e tudo no texto também deixaria de ser figuras simbólicas e passariam a ser literais, né? O dragão amarrado em corrente, tudo isso tem que ser literal também, não só os 1000 anos. 1000 anos na Bíblia, precisamente aí no livro de Apocalipse, é uma expressão simbólica que demarca um tempo total e incerto entre a primeira vinda de Cristo e o seu retorno para a implantação do reino eterno. E isso nos dá base em toda a Escritura Sagrada. Aí diz, Satanás não será preso como esperam os dispensacionalistas. Satanás não será preso. Satanás já está preso. Como podemos comprovar isso? É só a gente entender que a vinda de Cristo ao mundo nos colocou entre uma tensão conhecida pelos teólogos como já. Já é, ainda não. Essa frase é muito usada pelos teólogos. Isso quer dizer o quê? Cristo implanta o seu reino já, mas ainda não plenamente. Portanto, com a descida do Filho ao mundo, Satanás já foi preso. Mas o que então significa que está preso? Será que o diabo está literalmente acorrentado, encarcerado em algum cubículo por aí, em alguma cela, em alguma prisão? Claro que não, queridos. A prisão de Satanás significa dizer que o seu poder ele foi restringido. A sua atuação não está mais
tão livre, né, como antes era, uma vez que agora a igreja recebe poder contra toda ação maligna, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 16:18, diz assim a palavra: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Porém, amados ouvintes, você ainda pode até me questionar e perguntar: mas pastor, onde podemos diagnosticar que Satanás realmente foi preso com a vinda de Cristo? Tem algum ponto na Bíblia que me mostra isso com clareza? Aí a gente mais uma vez volta para a Bíblia, sim, né? Que é a nossa única regra de fé e prática, né? E ela diz lá em Marcos capítulo 3, versículo 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo e só então lhe saquear a casa. Queridos, perceba nessa parábola que fica bem claro, mesmo aí claríssimo, que Jesus está se referindo a Satanás no que diz respeito ao valente. Aí diz a parábola: o valente foi amarrado. Aqui, mais do que nunca, nós concluímos que não faz sentido algum aquele jargão muito usado pelos neopentecostais, que sempre diz: está amarrado. Não há mais precisão de usar esse jargão. Ora, dizer isso ante uma situação adversa no intuito de amarrar Satanás é muito vão essa frase. Cristo já amarrou, já limitou Satanás. Agora, mais forte é o que está em nós do que o que está no mundo, e não tem mais força contra a igreja do Senhor. Um outro texto bíblico que corrobora para essa certeza encontra-se em Colossenses capítulo 2, versículo 15. Olha o que está escrito: despojando principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então observa aqui, vamos fazer aqui uma análise, uma exegese desse texto. A palavra despojar, né, que vem de uma raiz primitiva, basas, né? Basas significa saquear, pilhar, apreender, né, ou o ato de desarmar. Na raiz grega, aí já muda um pouco, né, a conotação dessa palavra. No grego, despojar é lailató, né? Lailató é o caso que se encontra aqui em Colossenses 2:15, o qual já lemos e tem o significado de desarmar. Agora, imagina um guerreiro que se arma com espada e escudo e avança para matar o seu oponente. Agora, pense num adversário que arranca a espada dele, arranca o escudo desse guerreiro e deixa ele inerte, desarmado. Então isso Cristo fez com Satanás na cruz. Ele humilhou, reduziu todo o seu poder. O poder de ataque de Satanás foi tirado. Ora, isso não significa que antes Deus não tivesse tamanho domínio sobre ele, mas significa dizer que agora, através do evento da vinda de Cristo e sua crucificação, Satanás perdeu, grande parte da sua força e da sua ação contra a igreja. Então, queridos, isso se dá plenamente ao passo que Deus concede autoridade ao seu povo, né, à sua igreja, e expande o reino de Deus aqui na terra. Então, as forças do inferno, a força de Satanás não prevalece contra a igreja do Senhor, porque o poder de Satanás foi desarmado. Lailator, ele foi desarmado. Há uma outra observação que queremos trazer também, é que o dispensacionalismo crê que alguns crentes nominais que ficaram aqui depois da igreja subir ainda poderão ser salvos, né? Isso é a ideia que eles pregam. O dispensacionalismo crê que quando se iniciar o período da grande tribulação, a qual sucede a segunda vinda de Cristo, mesmo sem a pregação do evangelho e sem a presença intencional do Espírito Santo, alguns crentes nominais que ficaram aqui
ainda poderão ser salvos, caso não negarem o nome de Jesus e resistirem à marca da besta por méritos próprios. Para eles, um senso teológico, eles creem assim: essa será a minha última chance. Ah, queridos, com certeza este talvez seja um dos pontos mais difíceis de serem harmonizados com a soteriologia bíblica. Afinal, como ser salvo pela graça, mediante a fé, sem receber diretamente de Deus esse dom? Como confirmar isso no coração sem o mover e a presença do Espírito Santo, que não estará mais aqui? E a Bíblia diz que Jesus voltará após a grande tribulação, e quem o professou em vida subirá, quem o negou ficará. Oportunidade de salvação que Deus dá aqui é agora. Depois não teremos mais chance alguma. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então, por essas e outras coisas é que eu dispenso o dispensacionalismo. Bem, queridos, sobre esse assunto da grande tribulação e arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Cristo, como eu disse antes e apenas relembrando, nós temos um vídeo aqui no canal que expressa isso em detalhes, ok? Pois bem, queridos, dispensamos ou não o dispensacionalismo? Fica aí, então, a tua decisão. Mais alguma outra dúvida? Pesquise esse assunto, estude a Bíblia, né? E veja, né, quantos desvios e quanta distância foi tomada da Bíblia Sagrada. Então fica ao seu critério aí a sua observação. Mas jamais deixe de estudar as Escrituras Sagradas, ok? Jamais deixe de confiar na Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe, fique na paz e até o nosso próximo vídeo aqui no canal, em nome de Jesus.